Os 9 poderosos nomes de Deus mencionados na Bíblia. Prepare-se para descobrir o significado de cada nome, um convite para mergulhar na essência do Criador, sentir seu poder, sua paz e sua provisão de maneiras surpreendentes. Fique conosco até o final deste vídeo, pois a revelação final será verdadeiramente surpreendente e poderá mudar a maneira como você vê e experimenta o amor e a presença de Deus em sua vida. Número 1. Yahvé. Nomes significam identidade e frequentemente contam uma história. Nas páginas sagradas da Bíblia, nomes não são apenas rótulos casuais. Eles são revelações profundas. Eles ecoam o caráter e a natureza de seus portadores. Com relação a Deus, cada nome revela uma dimensão do divino, um vislumbre da infinidade do Todo-Poderoso. Yahvé, um nome tão sagrado que por séculos o povo de Israel nem sequer o pronunciava em voz alta. Eu sou quem eu sou. Isso é o que você deve dizer aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Êxodo 3, verso 14. Yahvé é o nome de Deus, significando presença eterna, aquele que é autoexistente, autossuficiente e sempre presente. No coração do deserto havia uma montanha chamada Horebe, frequentemente chamada de Montanha de Deus. Foi lá que uma visão curiosa chamou a atenção de Moisés, uma sarça ardente, mas não consumida pelo fogo. Quando Moisés se aproximou dessa visão, a voz de Deus falou de dentro da sarça, chamando-o pelo nome. Deus ouviu os clamores de seu povo no Egito e estava pronto para libertá-los. Mas Moisés tinha perguntas. Entre elas, uma se destacava. Quando ele fosse aos israelitas, a quem deveria dizer que o havia enviado? A resposta de Deus a Moisés foi profunda e misteriosa, uma declaração de sua essência eterna. Deus disse a Moisés: Eu sou quem eu sou. Isso é o que você deve dizer aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Êxodo 3, verso 14, Nova Versão Internacional. Este nome, Eu sou quem eu sou, revelado em hebraico como Yahvé, é rico em significado. É como se Deus estivesse dizendo que Ele é aquele que sempre foi e sempre será. Ao contrário de tudo o que Moisés já conheceu, Deus não teve início e não terá fim. Ele simplesmente existe e sua existência não depende de mais nada. O nome Yahvé, então, não é apenas um nome. É uma declaração de realidade de que Deus está vivo, sempre presente, nunca mudando. Não importa o que o povo de Israel tenha passado ou enfrentará, Deus estará com eles. Isso era de grande importância, porque significava que seu Deus não era como os deuses do Egito, que eram representados por ídolos ou elementos da natureza que mudam e desaparecem. Yahvé era diferente. Ele era real, ele estava vivo e ele era eterno. O nome autoconcedido de Deus, Eu sou, também tranquilizou Moisés e os israelitas sobre seu caráter imutável. Ele esteve com seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e ele estaria com eles. Suas promessas eram seguras porque ele é constante e sua palavra é inquebrável. Portanto, sempre que os israelitas invocavam o nome de Yahvé, não estavam apenas chamando um Deus distante, mas o Deus sempre presente e todo-poderoso que havia prometido ser seu Deus para sempre. Esta é a majestosa e profunda história por trás do nome Yahvé, conforme revelado na Bíblia. Número 2, Elohim. Considere o nome Elohim encontrado no início da Bíblia. No princípio, Deus, Elohim, criou os céus e a terra. Gênesis 1, verso 1. É um nome que pinta o quadro do poder e da força de Deus, seu papel como o supremo criador de tudo. Elohim, majestoso e plural em forma, mas singular em ação, reflete um Deus de complexidade e unidade, uma dica da misteriosa Trindade. A história do nome de Deus, Elohim, na Bíblia, entrelaça o divino com a realidade tangível da criação. Quando entramos na cena inicial da Bíblia, somos recebidos por uma declaração poderosa que define o tom para tudo o que se segue. Gênesis 1, verso 1 nos diz: No princípio, Elohim criou os céus e a terra.
Este é nosso primeiro encontro com o nome Elohim e está repleto de significado. A palavra Elohim é notável porque é tanto majestosa quanto misteriosa. É uma palavra hebraica que pode ser traduzida como forte ou divino. Este nome não é apenas um título, é uma descrição da natureza e do caráter de Deus. Quando ouvimos Elohim, devemos entender que Deus não é apenas forte, mas o epítome da força e a própria essência da divindade. Mas por que isso importa? A importância deste nome está no que ele significa sobre o relacionamento de Deus com o mundo. Ao chamar Deus de Elohim, a Bíblia nos diz que Deus não é apenas supremo em poder, mas também soberano sobre toda a criação. Este não é um poder distante e abstrato. É uma força pessoal que moldou as montanhas, esculpiu os vales, encheu os oceanos e soprou vida na humanidade. Conforme a história da criação se desenrola em Gênesis, vemos Elohim em ação. Gênesis 1, verso 3 diz: "E Deus disse, haja luz, e houve luz." A frase "e Deus disse" se repete como uma batida de tambor ao longo do capítulo, lembrando-nos que Elohim está comandando o universo à existência apenas com palavras. Isso é soberania em exibição, o tipo de autoridade que fala e acontece. Cada vez que Elohim cria algo em Gênesis 1, é seguido pela afirmação de que era bom. Isso não se trata apenas de qualidade, é sobre propósito. Tudo o que Elohim cria é projetado para refletir e declarar sua glória e poder. Desde o menor inseto até a maior galáxia, toda a criação é uma tela que Elohim pintou com seu pincel divino. Quando olhamos ao redor do mundo, cada parte da criação sussurra, ou às vezes grita, o nome Elohim. As montanhas se erguem como monumentos à sua força, o céu é como uma exibição de sua divindade, e cada ser humano carrega o sopro de Elohim, um testemunho do toque íntimo do Criador. Em termos simples, o nome Elohim é nosso lembrete de que não há canto do universo intocado pela obra de Deus. Ele nos diz que o mesmo Deus que moldou o universo está envolvido nos detalhes de nossas vidas. Quando a vida parece caótica ou fora de controle, lembrar de Deus como Elohim pode ser uma fonte de conforto e confiança. Assim, como a Bíblia começa com "No princípio Elohim", ela nos convida a uma história onde Deus não é um observador passivo, mas o Criador ativo, poderoso e soberano. É uma história que continua ao longo da Bíblia e nas vidas dos crentes hoje, onde Elohim ainda está criando, ainda sustentando e ainda revelando seu poder e natureza divina de inúmeras maneiras. Número 3. El Shaddai. O nome El Shaddai é tradicionalmente entendido como Deus, o Todo-Suficiente. Este nome é uma combinação de El, que significa Deus em hebraico, e Shaddai, uma palavra cujo significado exato é debatido por estudiosos, mas que frequentemente é vista como transmitindo suficiência, poder e nutrição, como uma mãe que alimenta seu filho. Encontramos este nome pela primeira vez em Gênesis 17, verso 1, onde o texto nos diz: "Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Anda na minha presença e sê perfeito." Aqui, Deus está estabelecendo sua aliança com Abrão, que ele mais tarde renomeia como Abraão, prometendo que ele será pai de muitas nações. O momento dessa revelação é crucial. Abrão está velho e sua esposa, Sarai, está muito além da idade de ter filhos. A promessa de um filho parece impossível pelos padrões humanos, mas Deus se apresenta como El Shaddai para enfatizar que ele não é limitado por restrições humanas. Ele é suficiente em si mesmo para cumprir promessas que parecem impossíveis. A importância de Deus se revelar como El Shaddai para Abrão não pode ser exagerada. Ela enfatiza o poder ilimitado de Deus e sua capacidade de cumprir o que promete, independentemente de qualquer obstáculo aparente. Reafirma a Abrão que Deus é mais do que suficiente para realizar o extraordinário.
garantindo que sua aliança será estabelecida. Ao longo da Bíblia, a noção de Deus como El Shaddai serve como um lembrete para as pessoas em várias situações de que elas podem confiar na suficiência de Deus. Seja em tempos de necessidade, momentos de dúvida ou situações onde as probabilidades parecem inatingíveis, o nome El Shaddai fala do poder grandioso e do caráter nutridor de Deus, que provê e sustenta seu povo. Em tempos de escassez ou incerteza, lembrar de Deus como El Shaddai tem dado conforto e força aos crentes, reforçando a ideia de que, quando tem Deus, tem tudo o que precisam. É um conceito que incentiva a fé, não na própria capacidade, mas no poder de Deus para trabalhar através e além das limitações humanas. A revelação para Abrão se torna uma pedra angular para a fé de muitas gerações. É uma declaração de que, não importa as circunstâncias, a presença e a provisão de Deus são suficientes para atender a todas as necessidades. Quando Deus diz, "Eu sou El Shaddai", Ele está em essência dizendo, "Eu sou suficiente". E para inúmeras pessoas ao longo dos séculos e através das provas, isso tem sido uma fonte de esperança duradoura e confiança inabalável. Número 4. Adonai. O nome Adonai emerge com honra e significado. Este título para Deus, traduzido como mestre ou proprietário, é mais do que um identificador. É uma janela para o relacionamento dinâmico e inspirador entre o Criador e sua criação. Imagine um mundo onde cada nascer e pôr do sol, cada pico de montanha e profundidade oceânica ressoam com o eco de um nome majestoso. Este é o mundo onde o nome Adonai é dito em silêncio e em voz alta com o mesmo sentimento forte. Vamos dar um passeio pelo Salmo 8, verso 1, onde o salmista exclama em adoração: "Senhor, nosso Senhor, quão majestoso é o teu nome em toda a terra." Aqui o salmista usa dois nomes distintos para Deus. O primeiro, Senhor, está em letras maiúsculas, que em nossas traduções em inglês representa Yahweh, o nome sagrado e impronunciável de Deus, significando sua natureza eterna e autoexistente. O segundo Senhor é Adonai, refletindo nosso reconhecimento pessoal da autoridade de Deus sobre nós. A importância de Adonai pode ser comparada ao relacionamento entre um servo devoto e um mestre benevolente. Nos tempos em que a Bíblia foi escrita, um servo olhava para seu mestre em busca de provisão, proteção e orientação. O mestre, por sua vez, cuidava e governava sobre os servos com bondade e justiça. Quando chamamos Deus de Adonai, estamos reconhecendo que Ele é nossa autoridade máxima. Aquele que provê para nós, nos protege e guia nossos caminhos. Como súditos ou servos de Deus, o nome Adonai nos lembra do nosso lugar no grande design. Não somos vagantes sem rumo na terra, mas sim criações preciosas sob o governo amoroso do Mestre do Universo. O livro de Isaías nos lembra disso quando diz: "Mas agora, ó Senhor Adonai, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos." Isaías 64, verso 8. O reconhecimento de Deus como Adonai também traz consigo um senso de conforto e segurança. É saber que pertencemos a alguém maior do que nós mesmos, que segura o mundo em suas mãos. Vemos esse sentimento ecoado no livro de Gênesis, quando Abrão fala com Deus como Adonai, antes de ousar interceder pela cidade de Sodoma. Gênesis 18, verso 30. Chamar Deus de Adonai nos humilha, mas também nos eleva, pois é um nome que nos liga ao propósito divino e ao cuidado. Nos ensina que cada ação, cada decisão, deve ser feita à luz de seu domínio e com o objetivo de servi-lo e glorificá-lo, que é o proprietário legítimo de todas as coisas. Em essência, Adonai não é apenas um nome, mas uma declaração de nossa fé, uma afirmação de nossa lealdade e um compromisso de nosso amor com aquele que, em sua majestade, reivindica tanto os céus mais altos quanto o coração humano como sua morada. Número 5. Jeová Jireh.
A história por trás do nome Jeová-Jireh, que se traduz como O Senhor Proverá, vem de um momento muito dramático e poderoso na Bíblia. Vamos explorar isso mais a fundo. Jeová-Jireh pode ser entendido como o Senhor que vê ou o Senhor que providenciará. Isso é profundamente significativo porque sugere que Deus não apenas está ciente de nossas necessidades, mas também trabalha ativamente para atendê-las no momento certo. A história é encontrada em Gênesis 22. Deus pediu a Abraão para fazer algo extraordinário e profundamente angustiante, oferecer seu filho Isaque como sacrifício. Abraão mostra que está disposto a confiar completamente em Deus e leva Isaque ao monte que Deus lhe indicara. Enquanto iam, Isaque disse a seu pai: "O fogo e a lenha estão aqui", disse Isaque, "mas onde está o cordeiro para o holocausto?" Abraão responde com fé: "Deus mesmo providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho." Gênesis 22, versos 7 a 8. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha. Ele então amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar. Quando Abraão levantou a faca para sacrificar seu filho, um anjo do Senhor chamou do céu: "Abraão, Abraão, não ponha a mão sobre o menino", disse o anjo. "Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho." Gênesis 22, versos 11 a 12. Naquele momento, Abraão olhou e viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Ele pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício no lugar de seu filho. Foi quando Abraão chamou aquele lugar de Jeová-Jireh, como se diz: "No monte do Senhor se proverá." Gênesis 22, verso 14. Este nome de Deus, Jeová-Jireh, é importante para os crentes porque lembra que Deus está sempre atento e proverá o que é necessário no momento certo. Não se trata apenas de necessidades físicas, mas também espirituais e emocionais. Este evento nos mostrou que Deus, em última instância, providenciaria Jesus, o Cordeiro de Deus, para ser o sacrifício definitivo pelos pecados da humanidade, algo que a situação de Abraão apontava. Deus vê nossas necessidades mais profundas e já providenciou a solução através de Jesus Cristo. Este nome, Jeová-Jireh, é uma garantia para o povo de fé de que não estão sozinhos em suas lutas ou necessidades. Ele contém a promessa de que Deus está atento aos clamores de seu povo e garantirá que suas necessidades sejam atendidas de acordo com seu plano perfeito e timing. Em tempos de necessidade, encontramos refúgio em Jeová-Jireh, o Senhor que provê. Quando Abraão levantou os olhos e viu o carneiro preso no arbusto, ele entendeu profundamente esse nome. Abraão chamou aquele lugar de Jeová-Jireh, como se diz até hoje: "No monte do Senhor se proverá." Gênesis 22, verso 14. É um nome que nos tranquiliza sobre a provisão de Deus, mesmo antes de percebermos nossa necessidade. Nos momentos de batalha, os israelitas se reuniam sob a bandeira de Jeová-Nissi. "O Senhor é minha bandeira." Moisés construiu um altar e o chamou de "O Senhor é minha bandeira." Êxodo 17, verso 15. Este nome proclama a liderança de Deus e a vitória que vem de estar sob seu estandarte. Em nossos momentos de profunda solidão e desespero, somos confortados por El Roi, o Deus que me vê. Agar, uma serva fugindo, encontrou Deus no deserto e declarou: "Tu és o Deus que me vê." Gênesis 16, verso 13. É um nome que nos diz que nunca somos invisíveis para Deus. Ele vê nossa situação e se importa. No Novo Testamento encontramos Emanuel, Deus conosco. O Evangelho de Mateus cita o profeta Isaías: "A virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamarão Emanuel." Mateus 1, verso 23. É um nome que traz Deus do cosmos para a nossa própria existência, o divino caminhando ao lado da humanidade. Esses nomes e muitos outros formam um mosaico da identidade de Deus, conforme revelado na Bíblia.
Eles nos convidam não apenas a falar de Deus, mas a falar com Ele, conhecê-lo e experimentar sua presença nas variadas situações de nossas vidas. Cada nome de Deus é uma promessa, uma presença, um poder esperando para ser explorado, compreendido e confiável. Os poderosos nomes de Deus não são apenas palavras antigas, são verdades sempre relevantes que nos chamam a descobrir as profundezas daquele a quem pertencem. Número 6. Jeová Rafa. Entre os muitos nomes de Deus, um que se destaca é Jeová Rafa, que se traduz como "O Senhor é nosso curador". Este título não é apenas um nome, é uma promessa, um testemunho do caráter de Deus e uma janela para seu coração compassivo. A história por trás deste poderoso nome é encontrada em Êxodo 15, verso 26, uma passagem onde os israelitas estão em um momento crítico de sua jornada. Eles acabaram de experimentar o milagre de cruzar o Mar Vermelho, onde as paredes de água se ergueram como um guia para sua passagem, enquanto seus perseguidores egípcios foram engolidos pelas profundezas do mar que se fechava. A empolgação de serem resgatados logo se desgasta quando começam a enfrentar o desafio do deserto à frente. O deserto era um lugar difícil. O povo de Israel estava muito sedento e cansado. Quando encontraram um pouco de água na terra de Mara, a água era amarga demais para beber. Começaram a reclamar com Moisés, seu líder. Estavam chateados e sentiam falta das coisas boas que tinham no Egito, mesmo não sendo livres lá. Estavam se sentindo muito desesperados. Então, Deus disse a Moisés para colocar um pedaço de madeira na água. Quando ele fez isso, a água se tornou boa e eles puderam bebê-la. Este milagre serve como mais do que um remédio físico para a sede. É um momento de ensino, onde Deus revela sua natureza como Jeová Rafa. Deus lhes fala dizendo: se vocês ouvirem atentamente o Senhor seu Deus e fizerem o que é certo aos seus olhos, se prestarem atenção aos seus mandamentos e guardarem todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Êxodo 15, verso 26. Nesta declaração, Deus está fazendo mais do que prometer mantê-los livres de doenças. Ele está convidando-os para um relacionamento onde a obediência traz cura holística. A importância deste nome, Jeová Rafa, não pode ser exagerada. Não se trata apenas de curar o corpo de doenças ou restaurar águas amargas. Trata-se do desejo de Deus e sua capacidade de curar física, emocional e espiritualmente. Para os israelitas, esse nome era como um remédio reconfortante para seus corações, dando-lhes algo para esperar enquanto lidavam com as incertezas do deserto. Para nós, hoje, ainda é uma promessa profunda. Quando falamos de Deus como Jeová Rafa, estamos dizendo que Ele é aquele que pode nos curar completamente, em nossa dor, em nossa doença, em nosso sofrimento e em nossas lutas espirituais. Podemos ir até Ele sabendo que Ele se importa com o que estamos passando. A essência de Jeová Rafa toca no próprio coração da mensagem do Evangelho, que se tornaria realidade através de Jesus Cristo. No Novo Testamento, vemos Jesus curando os enfermos, confortando os aflitos e oferecendo perdão pelos pecados, manifestando a cura de Deus de forma tangível. Portanto, quando encontramos este nome, Jeová Rafa, estamos encontrando o próprio coração de Deus, que está intimamente preocupado com nosso bem-estar. É um lembrete de que em cada estação de dor ou provação não estamos abandonados. Deus está presente, disposto a restaurar e curar, nos chamando a confiar nele, nosso curador, nossa paz, nosso Jeová Rafa. Número 7. Jeová Shalom. Na Bíblia, os nomes são mais do que apenas um meio de identificação. Eles são um reflexo de caráter e relacionamento. Um desses nomes de Deus é Jeová Shalom, que significa "O Senhor é nossa paz". Este nome tem uma história profunda por trás, encontrada no livro de Juízes, capítulo 6, verso 24. Durante o período em que Israel estava sendo atormentado pelos midianitas,
Um homem chamado Gideão foi escolhido por Deus para ser o líder de Israel. Gideão, que não se considerava forte ou importante, especialmente em sua própria família, recebeu uma visita surpresa de um anjo de Deus. Isso aconteceu quando Israel estava realmente esperando que alguém os resgatasse de seus inimigos, que estavam destruindo suas plantações e tornando todos pobres e miseráveis. Enquanto Gideão estava secretamente debulhando trigo em um lugar onde esperava que os midianitas não o encontrassem, o mensageiro de Deus veio até ele e o chamou de guerreiro valente, dizendo-lhe que Deus estava ao seu lado. Gideão ficou surpreso e perguntou por que coisas ruins ainda estavam acontecendo se Deus estava com eles. Ele não acreditava que fosse forte o suficiente para resgatar Israel dos problemas, mas Deus disse a Gideão para não se preocupar, prometendo ficar com ele em tudo. No entanto, Gideão pediu um sinal para confirmar que era realmente o Senhor falando com ele. Após apresentar uma oferta ao Senhor, Gideão testemunhou um sinal milagroso quando o anjo tocou a oferta com a ponta de seu cajado, e fogo saiu da rocha e consumiu a carne e o pão. Então o anjo do Senhor desapareceu. Dominado pela realidade de que acabara de ver o anjo do Senhor face a face, Gideão temeu por sua vida, pois acreditava-se que ninguém poderia ver Deus e viver. Mas o Senhor disse a ele: "Paz, não tenha medo, você não vai morrer." Juízes 6, verso 23. Foi após esse encontro que Gideão construiu um altar ao Senhor e o chamou de Jeová Shalom, dizendo: "O Senhor é paz." Juízes 6, verso 24. Naquele momento, mesmo com toda a confusão e a batalha iminente, Gideão sentiu uma paz profunda e confiança por causa da presença de Deus. Ele entendeu que o Deus de Israel é forte e poderoso, mas também traz paz. A importância do nome Jeová Shalom reside no fato de que ele enfatiza a capacidade de Deus de proporcionar uma paz que excede todo o entendimento. Em meio a medos, guerras e dúvidas pessoais, Deus se revelou como a fonte de paz. Esta paz não é como a do mundo, temporária e circunstancial, mas é uma paz divina, uma paz duradoura e confiança que vem de saber quem Deus é. Trata-se de confiar no controle de Deus sobre tudo, mesmo quando as coisas estão difíceis ou quando nos sentimos perturbados. O apóstolo Paulo, mais tarde, ecoa isso no Novo Testamento quando escreve aos Filipenses: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Filipenses 4, verso 7, Nova Versão Internacional. Assim, Jeová Shalom não é apenas um nome, mas uma promessa, um testemunho da presença duradoura de Deus e seu compromisso inabalável de ser nossa paz, mesmo em meio às tempestades mais desafiadoras da vida. É um lembrete de que quando invocamos o Senhor, Ele é capaz de acalmar nossos medos, proporcionar segurança e proteger nossos corações em sua perfeita paz. Número 8. Jeová Nissi. Na jornada dos israelitas pelo deserto, há um momento em que o verdadeiro significado de Jeová Nissi ganha vida, mostrando vividamente o poder e a proteção que Deus proporciona ao seu povo. Este nome de Deus, Jeová Nissi, pode ser traduzido como "O Senhor é minha bandeira". Ele fala de Deus sendo um sinal de vitória e uma fonte de proteção, como uma bandeira que lidera um exército na batalha. O pano de fundo para esse poderoso nome é encontrado em Êxodo 17. Aqui, os israelitas estão vagando pelo deserto depois que Deus os libertou da escravidão no Egito. Enquanto viajam, enfrentam várias dificuldades, incluindo a falta de água e ameaças constantes de outras pessoas. Em Êxodo 17, versos 8 a 16, os israelitas enfrentam um novo desafio. Eles são atacados pelos amalequitas, um grupo feroz de guerreiros do deserto. Moisés, o líder dos israelitas, sabe que esta batalha não é apenas física, mas também espiritual. Ele instrui Josué a escolher alguns homens para ir e lutar contra os amalequitas.
Enquanto isso, Moisés, junto com Arão e Hur, sobe ao topo da colina com o cajado de Deus em suas mãos. À medida que a batalha acontece abaixo, algo milagroso acontece. Enquanto Moisés mantinha as mãos levantadas, os israelitas estavam vencendo, mas sempre que ele baixava as mãos, os amalequitas estavam vencendo. Êxodo 17, verso 11. As mãos de Moisés se cansaram. Então Arão e Hur encontraram uma pedra para ele se sentar e ficaram dos dois lados, segurando suas mãos para cima. Com o apoio deles, suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué venceu o exército amalequita. Após essa vitória incrível, Moisés construiu um altar e o chamou de Jeová Nissi. Ele disse: porque as mãos foram levantadas ao trono do Senhor, o Senhor estará em guerra contra os amalequitas de geração em geração. Êxodo 17, verso 16. Chamar o altar de Jeová Nissi significa muito. Não é apenas para lembrar a vitória em uma batalha, mas para mostrar que Deus os ajudou a vencer. Moisés sabia que Deus era quem os ajudava a derrotar seus inimigos. O altar representava que Deus estava sempre presente para proteger e ajudar seu povo. O nome Jeová Nissi é como uma bandeira de fé em vez de tecido. Ele nos diz que em cada luta, Deus lidera o caminho e nos dá poder. É um lembrete de que quando enfrentamos nossos próprios desafios difíceis, seja qual for, Deus é aquele sob quem nos unimos para vencer. A importância de Jeová Nissi está no entendimento de que a proteção de Deus não é passiva. Ele se envolve ativamente nas batalhas que enfrentamos, garantindo que com Ele como nossa bandeira, temos um ponto de união e uma vitória certa. É um lembrete de que não lutamos sozinhos, e é sob sua bandeira que encontramos refúgio e força. A história de Jeová Nissi continua a inspirar os crentes de que, quando enfrentam desafios esmagadores, podem olhar para Deus como seu sinal miraculoso de vitória e defesa. Número 9. El Elyon. Há um nome que se destaca e ressoa com autoridade. El Elyon, que se traduz como Deus Altíssimo. Este título não é apenas um nome, é uma proclamação da posição inigualável de Deus de força e poder nos céus e na terra. O pano de fundo para a história de El Elyon se desenrola no livro de Gênesis, onde encontramos uma figura misteriosa e real chamada Melquisedeque. Este enigmático rei de Salém, que mais tarde seria conhecido como Jerusalém e sacerdote do Deus Altíssimo, aparece de repente na narrativa da vida de Abraão. Após o retorno vitorioso de Abraão de derrotar Quedorlaomer e seus aliados, Melquisedeque o cumprimenta com pão e vinho. É neste momento de bênção que Melquisedeque invoca o nome de El Elyon. Em Gênesis 14, versos 18 a 20, a Escritura nos diz: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas suas mãos. Aqui, El Elyon é celebrado como o Criador dos céus e da terra, o soberano sobre toda a criação e o libertador divino que concede vitória. A importância de El Elyon na Bíblia não pode ser exagerada. Este nome eleva Deus acima de todos os outros, chamados deuses e poderes. Ele fala de sua autoridade suprema e soberania, afirmando que não há ninguém acima dele. Ser chamado de Deus Altíssimo é reconhecer que Deus detém o mais alto cargo, a autoridade máxima, e seu domínio está acima de todas as nações, povos e seus deuses terrenos. Ele é aquele que está acima de todas as coisas, de quem fluem as bênçãos e a quem a vitória na batalha é, em última instância, atribuída. Quando Melquisedeque abençoou Abraão e chamou Deus de El Elyon, ele estava fazendo mais do que apenas uma bênção. Ele estava dizendo que Abraão não venceu por si mesmo. Foi o maior poder de Deus que fez isso acontecer. Isso nos mostra que a vitória de Abraão faz parte da grande história de como Deus ajuda seu povo.
Ele nos diz que as coisas boas que acontecem conosco não são apenas por causa do que fazemos. Elas vêm da ajuda de Deus, que está acima de tudo. O nome El Elyon nos mostra que Deus é o governante mais alto acima de tudo. A Bíblia nos conta esse nome para nos mostrar o poder total de Deus e como Ele cuida de tudo o que criou. Este nome nos faz respeitar e nos maravilhar com Deus, e dá paz àqueles que realmente entendem o que ele significa, porque se Deus é o chefe supremo, não precisamos ter medo de nada quando estamos sob seus cuidados. Em resumo, esses nomes não apenas significam vários atributos e características de Deus, mas também demonstram como ele interage com sua criação, especialmente a humanidade. Eles servem como lembretes de seu poder, amor, provisão e autoridade em nossas vidas. Ao final dessa jornada pelos nomes de Deus, percebemos a profundidade e a riqueza da revelação divina em cada título sagrado. Cada nome de Deus é uma janela aberta para a vastidão do seu caráter, um convite para experimentar a sua presença de maneiras sempre novas e transformadoras. Em cada momento de nossa vida, seja em tempos de alegria ou de provação, esses nomes nos lembram de que não estamos sozinhos. O mesmo Deus que se revelou aos patriarcas e profetas, que caminhou com os discípulos e que habitou entre nós como Emanuel, continua presente e ativo em nossas vidas hoje. Ele nos chama a confiar, a descansar em sua suficiência e a encontrar paz em sua soberania. Que possamos a cada dia invocar esses nomes com reverência e fé, permitindo que a verdade de quem Deus é transforme nossos corações e vidas. Que nossa confiança em sua provisão, cura, paz e poder cresça continuamente, nos levando a uma devoção mais profunda e a uma intimidade mais plena com Ele. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo por ter se afastado dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo. Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.